É a história de um cara que se perdeu no Oceano Pacífico. Ele tava com um aviãozinho, desses aviãozinhos, para fazer pulverização de lavoura. Alguém na Austrália comprou esses aviões da Califórnia. E ele tinha que levar. Tava decolando ele em um ala, né? Eles sempre voavam em dois. Tá? Qualquer problema, tá sabendo socorre do o outro ali, né? Porque se caiu no mar, bicho, aí até achar. E aí na decolagem o amigo sofreu um acidente. E aí ele volta, pousa, e aí não aconteceu nada com o amigo, né? Mas. E aí o amigo fala: não, vai embora você, porque senão a gente vai perder o dinheiro. A gente tem que entregar esses aviões lá. Pelo menos entrega um, a gente ganha metade do dinheiro. E aí ele resolveu ir sozinho. E ele chegou num ponto em que ele estava com um instrumento adaptado que teria que apontar para uma ilha qualquer. E aí ele chegou naquele ponto lá e o negócio começou a apontar para um lugar qualquer. Aí ele foi naquela direção, mas o instrumento estava apontando para o lugar errado, era um lugar nenhum. E ele chegou lá e não tinha nada. Então ele fez um anúncio no rádio de ondas curtas, falando: ó, eu não sei onde eu tô, perdido no meio do oceano. Eu achei que eu tava indo para Auckland, na Nova Zelândia, mas... E aí um piloto ouviu ele transmitindo isso no rádio. Um piloto de DC-10 que tinha decolado da Nova Zelândia. E aí o piloto falou com os colegas dele: pô, vamos ajudar a procurar esse cara aí. E aí, quando ele falou pros passageiros: ó, tem um cara perdido e eu quero ajudar a encontrar. E aí os passageiros falaram: beleza, vamos nessa. E aí o método que o cara usou é fantástico. Primeiro ele teve que convencer esse pilotinho a falar assim: ó, não voa mais pra lugar nenhum. Fica fazendo aí voando em círculo. E aí ele pediu pro cara assim: ó, pega o seu avião e aponta em direção ao sol. Aí o piloto apontou em direção ao sol. E ele pegou o avião dele e apontou em direção ao sol também. Ele falou: põe a mão e conta quantos dedos tem da linha do horizonte até a altura do sol. E aí o cara botou a mão assim e contou 4 dedos. E ele contou menos dedos do que o cara. E aí ele falou: bom, então eu já sei que o cara tá a sudoeste da gente. Porque a Terra não é plana. É redonda. E então, dependendo da latitude que você tá e da altitude, vai ter uma distância do Sol em relação ao horizonte, porque o Sol não se põe ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, se falta mais tempo para ele se pôr em algum lugar, então você sabe se aquele tá a leste ou oeste de você, ou se tá a norte ou sul. E aí ele falou: bom, esse cara tá pra cá, mas eu não sei ainda se tá mais pra esquerda ou mais pra direita. E ele virou o avião naquele sentido. E aí foi chamando pelo rádio, que só dá pra ouvir quando tá mais perto. Tem uma hora que esse rádio funciona. Aí ele marcou um ponto no mapa. E aí ele voou mais 200 milhas pra cá, até a hora que ele perdeu a comunicação. Perdi. Aí ele marcou mais um ponto. Aí ele virou o avião pra cá. E aí marcou um terceiro ponto. Aí tirou a mediatriz desses 3 pontos e falou: esse avião tá mais ou menos por aqui. E ele virou o avião dele pra lá e deu 4 horas e pouco de busca. E aí guiou esse aviãozinho até o aeroporto lá. Quando o cara pousou, acabou o combustível, o motor apagou.